Olá, sou a professora Patrícia, estou aqui com vocês para mais uma aula de História e hoje nós vamos falar na nossa aula sobre a história das escolas. Vocês já se perguntaram como surgiram as escolas? Vocês já questionaram se sempre existiu um lugar onde as pessoas vão estudar, onde as coisas acontecem naquele lugar? Nem sempre foi assim. A escola, ela vem crescendo e melhorando, se transformando a cada dia. E essa transformação tem muita diferença de antigamente para os dias de hoje. A escola, o rumo e as características que fazem parte da história da escola ao longo dos séculos. Então vamos observar essas imagens aqui. Nós temos uma imagem, essa primeira imagem aqui é de uma escola muito antiga. Na verdade, nem tinha o nome de escola. Era um lugar onde as pessoas iam, às vezes, escutar alguém de muita sabedoria. Às vezes tinham pessoas que eram filósofos, já ouviram falar sobre os filósofos? Eles eram pessoas muito estudiosas e muito inteligentes. Então, às vezes, haviam reuniões onde as pessoas se encontravam para ouvir esse filósofo falar. Não tinha um formato de escola, não tinha um horário definido, as pessoas não tinham que ir a este lugar. Eles iam por vontade, mas não era denominado escola. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a ter lugares bem específicos, que hoje a gente chamaria de sala de aula, né? A gente tem uma estrutura que é toda a escola e a sala de aula. As escolas eram muito pequenas nessa época aqui, ó. Ela evoluiu um pouquinho, mas elas eram pequenas, eram escolas apenas para algumas crianças, algumas pessoas. E ainda assim tivemos uma evolução muito grande para chegar no que nós temos hoje como escola. Se vocês levarem em consideração todas as escolas brasileiras, a gente tem um número muito vasto e de muito respeito das escolas como instituição de ensino e saber, não é isso? Então vamos lá. Quando e como as escolas foram criadas? História que passa por diferentes povos e diferentes nações sobre a educação e sobre as necessidades de uma criança. Antigamente, as escolas não eram para favorecer as crianças, porque hoje em dia a primeira coisa que uma criança faz é logo ir para a escola. A rotina dessa criança já é vinculada à escola. Toda a referência que ela tem na maior parte do seu dia é com a escola. Não era assim. As escolas não eram feitas para as crianças. As crianças não tinham tanta importância na sociedade, não tinha-se um olhar sobre a educação infantil. Ela nem existia. Então, como as crianças faziam para aprender muito antigamente? Olha só, na antiguidade, a educação infantil acontecia em casa e já havia uma divisão daquilo que era para meninos e o que era para meninas e deveriam aprender para suas vidas. Então, o que acontecia? Vamos entender. Não existia escola, né? As crianças ficavam ali brincando nos espaços onde elas se encontravam e elas aprendiam com os pais, com os avós, com as famílias e com as pessoas que viviam ao redor delas. Por que disso? Porque não era prioridade ensinar uma criança. Somente as pessoas mais velhas, as pessoas mais cultas, geralmente as pessoas que faziam parte da igreja, tinham direito ao ensino, né? A gente falava ensino, aprendizado, não era educação em todo o seu sentido. E aí, a noção de que a educação familiar era suficiente, era
para todo aquele espaço, o professor era contratado por famílias que possuíam melhores condições. Então, o que acontecia? As pessoas que tinham uma condição de vida muito boa, que eram nobres, geralmente pessoas de muita posse, elas tinham em casa uma pessoa responsável por essa educação das crianças, que era destinada para a educação geral, em todos os sentidos. Nessa época, percebemos que a educação e o acesso aos professores era restrito e era estritamente ligado às condições econômicas. Então, nem todas as pessoas tinham alguém para ensinar ou para ajudar nas atividades de conhecimento de mundo. Os tempos medievais, aquela época muito antiga, onde tinham castelos, onde tinham lutas medievais. Então lá, o renascimento dos centros urbanos e a rearticulação das atividades comerciais. Ali começou a acontecer o seguinte, as pessoas começaram a ver a necessidade de agrupamento. Então, em volta do castelo, existiam toda uma situação que parecia uma cidade. A gente pode dizer que era próximo a uma cidade. Então começou a ter comércio, as pessoas começavam a trocar as coisas, começaram a ter, por exemplo, o uso de situações como ferro, espadas. Então começaram a aparecer profissões como o ferreiro, tinham as pessoas que trabalhavam com as ferraduras dos cavalos, as carroças. Então começaram a aparecer situações em que precisavam, olha só, que exigiam formação de pessoas capacitadas para tais postos. Então, quer dizer, a pessoa precisava entender o que ela estava fazendo. Então, começaram a perceber nessa época que o aprender determinada situação ia favorecer o crescimento daquela cidade. Então, foi aí que começaram a aparecer as profissões diferentes, né? O ferreiro. Tinham situações de as pessoas que entregavam as cartas, elas precisavam entender sobre, lembra que a gente falou do código Morse, daquelas situações? Era muito importante ter um entendimento do que estava acontecendo. Então, a escola passou a ser um instrumento que favorecia o desenvolvimento daquela cidade. Então, olha só, o processo de educação na Idade Média era responsabilidade da igreja. Existiam nesse período medieval escolas que funcionavam anexo às catedrais ou às escolas monásticas. O que quer dizer monásticas? Que funcionavam nos mosteiros. Nesse contexto, o que acontecia? A igreja era um lugar de muito saber. As pessoas que estavam dentro da igreja, que frequentavam e que desenvolviam a igreja, por exemplo, os monges, as pessoas, os padres, os estudantes daquele lugar, eles eram as pessoas de saber que se falava daquela Idade Média. Então começaram a aparecer escolas próximas a esses lugares, agregadas à igreja, agregadas às salas próximas à igreja, porque o saber vinha da igreja para a escola e ajudava no desenvolvimento e no conhecimento das atividades que precisavam ser desenvolvidas para a cidade. Os professores eram clérigos de origem menor, de ordens menores, e lecionavam as chamadas 7 artes. Aí começaram a aparecer, não existiam matérias. Olha só, eles ensinavam lá gramática, retórica, lógica, aritmética, geografia, astronomia e música, que mais tarde constituíram o currículo de muitas universidades. Então não existiam determinados fatos específicos. As pessoas aprendiam com o conhecimento das pessoas da igreja, mas começaram a dividir. Vocês começaram a perceber que a gente teve algumas divisões aí sobre a música, sobre a arte, olha lá, sobre a gramática, que está relacionada à linguagem, ao aprendizado das letras, sobre a lógica, que está relacionada um pouco à matemática, ao raciocínio. Então, começou a ajudar o processo que nós temos hoje.
E aí vem a Idade Moderna. Como as escolas deveriam funcionar e qual público elas se dirigiam? Vocês conseguem identificar o que a Idade Moderna tem, o que ela trouxe, como ela apresentou para a gente a escola? Então, não tinha escola. As pessoas aprendiam em casa. Um pouquinho com o passar do tempo, as escolas começaram a aparecer próximas às igrejas. Espaços preparados para receber alunos? Não. Eram espaços ainda adaptados e para algumas pessoas. E agora sim começou a aparecer o ambiente escolar, que ficava restrito às figuras masculinas da sociedade europeia. Então, lá na Europa, onde começou todo esse processo, as escolas começaram a aparecer, elas começaram a evoluir, mas elas não eram para todo mundo. Somente os homens ou pessoas de posse podiam usufruir da escola. Com a evolução, as crianças começaram a participar das aulas. Mas todas as crianças podiam participar das aulas? Não, somente os meninos. Depois, com um pouco mais de evolução, as meninas foram introduzidas nesse ambiente escolar. E essa diferença, ela veio perdurando até pouco tempo. Aqui em Valadares, a gente tem algumas escolas mais antigas que apresentam divisões, onde somente meninas estudavam e outras que somente os meninos estudavam. Isso é muito importante porque hoje toda a nossa formação escolar é bem diferente de antigamente. Adentrando a Idade Moderna, percebemos que o desenvolvimento dessas instituições abriu porta para novas reflexões sobre como as escolas deveriam funcionar e a qual público elas se dirigiam. Então, olha só, aqui somente os meninos participavam. Os professores eram muito rígidos, eles é quem ditavam o que deveria acontecer. Os alunos eram punidos se eles não aprendiam, se eles não davam conta da matéria. Então era uma escola bem rígida e uma escola muito difícil, de difícil acesso, tinha horário, as crianças deviam ficar lá por muito tempo. Então era ainda um processo bem complicado. No século XIX, houve a expansão das instituições escolares da Europa. E com isso, o ensino passou a ser acessível e para diferentes parcelas da sociedade, independente de sua origem social ou econômica. Então, aí sim, a escola se abriu para todo o público, todas as pessoas podiam ter acesso. Principalmente as crianças. A gente sabe que a educação infantil ela é muito importante na formação da nossa sociedade. Antes as crianças começavam, até pouco tempo, não é mesmo? No nosso próprio tempo, mais antigamente um pouquinho, as crianças entravam na escola com 7 anos, 8 anos. E hoje não, as crianças bem pequenas já têm rotina escolar, não é isso? E aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês, que são alguns materiais escolares usados antigamente. Então a gente tinha o estojo escolar de madeira, olha que bacana, o estojo era bem diferente. A gente não tinha essa variedade de coisas que a gente tem hoje, não é? As crianças têm mochilas de vários jeitos, as crianças têm com rodinha, sem rodinha, mochila de costas, estojos de várias formas. Antigamente não, eram coisas bem básicas. Olha só a mochilinha que eles levavam para a escola, que era uma maleta de couro. As canetas eram de madeira com uma pena de metal. Não tinha esse tipo de lápis, caneta, isso não era comum naquela época. E existia também uma forma de punição que era a palmatória. Muitas pessoas ainda conhecem sim a palmatória, que quando você não aprendia a matéria ou você errava alguma parte da matéria que o professor estava explicando, eles tinham uma forma de bater na mão como punição. Era uma madeira, uma régua. Isso foi usado até pouco tempo, viu, gente? Seus avós ou alguém aí da nossa sociedade com certeza viveu essa época. E nas últimas décadas, né, do século XXI, a tecnologia e a aceleração dos meios de comunicação vem favorecendo e contribuindo para a construção de um saber mais autônomo. O que isso quer dizer?
Hoje, todos nós, a gente não precisa falar somente das crianças ou de quem está na escola estudando, todos nós temos acesso ao saber e à educação. Se a gente quer conhecer uma história diferente, se é que a gente quer conhecer um pouco mais sobre determinado assunto, a gente tem em mãos a tecnologia. O que é importante hoje é saber de onde você tira a sua informação. Existem muitas informações, existem muitas coisas na internet, mas nem todas elas são boas para estudar, boas para o conhecimento. Você precisa saber de onde você está tirando essa informação, se ela é segura, se ela é uma informação correta. Então, muito cuidado com o uso dos meios de comunicação, da internet, para favorecer o seu estudo. E olha só a tecnologia, como são as escolas de hoje. As crianças desde muito pequenas já trabalham com um número muito grande de informações. Elas já têm acesso a várias situações diferentes. E aqui uma sala de aula bem diferenciada, carteiras dispostas, né, colocadas de formas diferentes. Antigamente a gente tinha as filas, né, as salas de aula eram bem definidas, com espaços. Hoje não, tudo muito amplo, tudo muito aberto, para favorecer o desenvolvimento da criança no que ela tem de melhor. E para a atividade de hoje, você vai usar o seu caderno e falar o que você achou sobre a mudança do ensino. Você acha que o ensino mudou, que ele melhorou, que ele piorou? Você acha que as escolas de hoje são as melhores e as escolas mais ideais? Ou que elas nunca mais vão mudar, que a gente já chegou em um lugar suficiente para o ensino? Eu acredito sim que a gente tem muito para evoluir e muito para aprender, mesmo porque temos um grande número de professores muito capacitados, muito bem informados para ajudar na evolução e desenvolvimento das escolas de hoje. Então, a todos vocês um bom trabalho e espero que tenham gostado da nossa aula sobre a evolução das escolas. E para acessar as nossas atividades na plataforma, é só apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal do YouTube, ISMED GV. Até a próxima aula, pessoal!